Ela pedala rápido, seus tênis gastos pressionando os pedais da bicicleta, o coração batendo forte enquanto corre contra o tempo. A entrevista de emprego era sua única chance de mudar sua vida. Mas o destino tinha outros planos. Quando parou, em um sinal vermelho, um elegante Rolls Royce preto estacionou ao seu lado. A janela escura abaixou, revelando um homem em um terno sob medida. Seu olhar penetrante fixou-se nela. Segundos depois, suas próximas palavras mudariam tudo. Ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Antes de começarmos, curta este vídeo e comente de onde você está assistindo. Seu apoio nos ajuda a trazer histórias mais poderosas. Agora, vamos começar. O ar da manhã estava fresco, enquanto ela pedalava pelas ruas tranquilas, suas mãos segurando o guidão com força. Sua bicicleta era velha, a corrente rangia levemente a cada volta dos pedais. Mas ela não se importava. Tinha exatamente 25 minutos para chegar à sede da empresa, e não podia se atrasar. Seu coração batia forte, tanto pelo esforço quanto pela antecipação nervosa. Esta entrevista era sua chance, sua única oportunidade de mudar tudo. Ela havia passado noites preparando respostas, praticando em frente ao espelho, imaginando-se sentada na cadeira diante do entrevistador. Precisava desse emprego mais do que qualquer coisa. O aluguel estava vencendo e as compras estavam acabando. Se falhasse hoje, não tinha um plano B. Ao chegar a um cruzamento, o semáforo ficou vermelho, forçando-a a parar. Ela bateu o pé impacientemente, respirando pesadamente. Foi então que notou o carro ao lado. Um Rolls Royce preto e elegante, sua superfície polida brilhando sob a luz do sol. A janela desceu suavemente, e ela sentiu um par de olhos sobre ela. Virando a cabeça, encontrou o olhar de um homem de 30 e poucos anos, vestindo um terno perfeitamente feito sob medida. Seu cabelo escuro estava bem penteado, seu queixo forte, definido com autoridade silenciosa. Ele a olhou como se nunca tivesse visto ninguém como ela antes. Sentindo-se constrangida em sua blusa e saia simples, ela rapidamente desviou o olhar. Sabia que não parecia alguém que pertencia ao lado de um carro assim. O sinal ficou verde e ela avançou, forçando-se a se concentrar. Não tinha tempo para distrações. Mas enquanto corria em direção ao imponente edifício de vidro à sua frente, não conseguia se livrar da sensação de que ainda estava sendo observada. Chegando à entrada, seu peito subia e descia rapidamente, enquanto trancava a bicicleta do lado de fora. Alisou as roupas, enxugou o leve brilho de suor da testa e respirou fundo antes de entrar. Não sabia que o homem no Rolls Royce havia acabado de estacionar seu carro do outro lado da rua. Seus olhos, ainda seguindo cada movimento dela, ela entrou no imponente edifício de vidro, o coração batendo forte. O piso de mármore brilhava sob as luzes intensas, e o ar cheirava a colônia cara e café fresco. De repente, sentiu-se pequena. Sua roupa simples contrastava fortemente com os funcionários elegantemente vestidos que passavam por ela. Mas endireitou os ombros, lembrando-se do porquê de estar ali. Havia trabalhado duro por essa oportunidade e não deixaria seus nervos arruinarem tudo. Caminhando até a recepcionista, limpou a garganta. Tem uma entrevista marcada para as 10 horas, a recepcionista, uma mulher de cabelo loiro perfeitamente estilizado, mal olhou para ela antes de digitar algo no teclado. Qual o seu nome? Ela respondeu, e a mulher assentiu. Pegue o elevador para o 20º andar. Alguém irá encontrá-la lá. Murmurando um rápido "obrigada", ela se virou em direção aos elevadores elegantes. Enquanto esperava, olhou para seu reflexo nas portas de metal polido. Parecia determinada, mas não havia como negar a ansiedade em seus olhos. Respirando fundo, entrou e apertou o botão. A subida pareceu uma eternidade. Quanto mais alto ia, mais seus nervos aumentavam. Quando as portas finalmente se abriram, ela entrou em um corredor silencioso, alinhado com escritórios de paredes de vidro. Uma mulher em um terno azul marinho se aproximou dela com um sorriso educado. "Siga-me. O diretor vai te ver agora",
Seu estômago se contorceu. Era isso. Ela foi conduzida até um grande escritório com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade. Sentado atrás de uma enorme mesa de madeira, estava um homem que ela reconheceu instantaneamente. O mesmo homem do Rolls Royce. Sua respiração ficou presa na garganta. O que ele estava fazendo ali? Ele se inclinou ligeiramente para a frente, seu olhar penetrante fixando-se no dela com uma intensidade que fez seu coração disparar. É bom finalmente conhecê-la, disse ele, sua voz suave, mas ilegível. Ela tentou mascarar o choque, mas sua mente corria. Por que ele estava agindo como se estivesse esperando por ela? Seus dedos apertaram a alça da bolsa enquanto lutava para estabilizar a respiração. Ela entrou naquele escritório, esperando encontrar um gerente de contratação, talvez um painel de executivos. Mas não. Ele. O mesmo homem que a observou no semáforo. Os mesmos olhos penetrantes que se fixaram nos dela através da janela de um carro que provavelmente custava mais do que tudo o que ela já teve junto. Agora, ele estava sentado diante dela, seu terno impecável, sua expressão ilegível. Ela engoliu em seco, forçando-se a manter contato visual. Não podia se dar ao luxo de perder o foco. Aquela entrevista importava mais do que qualquer estranha coincidência que acabara de acontecer. Por favor, sente-se, ele disse, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. Ela hesitou por apenas 1 segundo antes de se abaixar no assento de couro macio. Suas costas estavam retas, as mãos descansando cuidadosamente no colo. Determinada a parecer tão profissional quanto possível. Talvez você esteja se perguntando por que sou eu quem está conduzindo esta entrevista. Continuou ele, sua voz suave e calculada. Ela assentiu lentamente. Eu estava esperando. Outra pessoa. Seus lábios se curvaram levemente, quase como se estivesse se divertindo com a honestidade dela. Eu gosto de ter um interesse pessoal em certos candidatos. Certos candidatos. As palavras pairavam no ar, carregadas de significado. Ela não conseguia entender. Eu revisei sua inscrição, ele disse, abrindo uma pasta sobre a mesa. Sua formação é impressionante. Notas altas, recomendações fortes, mas pouca experiência em ambientes corporativos. Seu estômago se apertou. Ela sabia que esse era seu ponto mais fraco. Tinha feito tudo certo academicamente, mas experiência no mundo real era um luxo que não tinha condições de pagar. Eu aprendo rápido, disse ela rapidamente, sua voz firme, apesar da tempestade dentro de si. Ele a estudou por um longo momento, os dedos entrelaçados. Eu não duvido. Seu coração batia forte enquanto o silêncio se estendia entre eles. Ela não conseguia dizer o que ele estava pensando, e isso a enervava. Mas o que ele disse em seguida a abalou ainda mais. Me diga, disse ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Por que você não pegou um táxi ou um ônibus hoje? Ela prendeu a respiração. De todas as perguntas que ele poderia ter feito, essa era a última que esperava. Seu pulso acelerou. Tinha se preparado para perguntas sobre suas qualificações, sua ética de trabalho, até mesmo seus objetivos futuros. Mas isso, por que importava como ela tinha chegado ali? Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não podia pagar um táxi, admitiu, sua voz firme, apesar da vulnerabilidade da declaração. E o horário do ônibus me faria chegar atrasada. Não quis correr esse risco, então vim de bicicleta. A expressão dele não mudou, mas havia algo em seus olhos. Um lampejo de interesse, de cálculo. Ele se recostou na cadeira, os dedos batendo levemente contra a superfície da mesa. Interessante, murmurou. Uma estranha tensão encheu a sala. Ela sentiu como se estivesse sendo estudada. Cada movimento seu analisado. Queria perguntar por que aquilo importava. Por que ele parecia tão intrigado por uma escolha tão simples. Mas antes que pudesse, ele falou novamente. Eu admiro isso, disse ele. Muitas pessoas teriam dado desculpas, teriam culpado o sistema, as circunstâncias, qualquer coisa.
Mas eles mesmos. Mas você encontrou um jeito, mesmo que fosse difícil. Ela segurou seu olhar, sem saber o que dizer. Isso era um teste, algum tipo de jogo mental. Eu não dou desculpas, ela finalmente disse. Eu só faço o que tenho. Que fazer? Seus lábios se curvaram levemente. A coisa mais próxima de um sorriso que ela tinha visto dele. Ele bateu na pasta na frente dele. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Sua respiração prendeu. Era um bom sinal. Ela estava o impressionando. Ela não conseguia dizer. Você sabe? Ele continuou, olhando para o currículo dela novamente. Bom, esta empresa não procura apenas inteligência ou qualificações. Buscamos resiliência. Pessoas que não se desintegram sob pressão, que se adaptam, que encontram soluções quando as probabilidades estão contra elas. Ela assentiu, ainda sem saber para onde isso estava levando. Diga-me, ele disse, seu olhar afiado e inabalável. Se eu te oferecesse algo maior do que este trabalho, você aceitaria? Seu estômago embrulhou. Mas ela ecoou. O que você quer dizer? Ele se inclinou para a frente. Uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Seu batimento cardíaco batia em seus ouvidos. O peso de suas palavras caiu sobre ela como uma névoa espessa. Ela tinha vindo aqui esperando uma entrevista de emprego. Uma conversa simples sobre suas habilidades e experiência. Mas isso era algo completamente diferente. Uma oportunidade que poderia mudar sua vida. O que isso significava? Ela engoliu em seco, suas mãos agarrando os braços da cadeira para se firmar. Eu não entendo, ela admitiu. Que tipo de oportunidade? Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Então, com uma expiração lenta, ele se recostou na cadeira, juntando as mãos. Eu conheci inúmeras pessoas na minha carreira, ele disse. Graduados das melhores universidades, pessoas com currículos perfeitos. Mas você sabe o que a maioria delas não tem? Ela balançou a cabeça, sem saber se ele esperava uma resposta. Dirige, ele disse, real, implacável. Dirige! Elas desmoronam sob pressão ou esperam que alguém lhes dê uma solução. Mas você andou de bicicleta pela cidade para chegar aqui. Isso me diz algo importante. Você não espera por oportunidades. Você as cria. Uma estranha mistura de emoções girava dentro dela. Ele estava realmente dizendo que algo tão simples como andar de bicicleta o impressionou tanto. Não foi uma escolha que ela fez para provar alguma coisa. Era simplesmente uma necessidade. Mas agora parecia que significava algo mais. Eu aprecio isso, ela disse com cuidado. Mas ainda não sei o que você está oferecendo. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro desta vez. Eu quero ser seu mentor, ele disse. Não apenas para este trabalho, mas para algo maior. Algo que poderia colocá-la em uma posição para mudar seu futuro de maneiras que você nunca imaginou. Respiração dela prendeu. Por que eu? Porque eu confio nos meus instintos, ele disse. E meus instintos estão me dizendo que você é diferente. Você tem algo que a maioria das pessoas não tem, e se você estiver disposta a correr um risco, estou disposto a ajudá-la. A construir algo extraordinário. O ar entre eles estalava de tensão. Ela sentia como se estivesse parada na beira de um penhasco, olhando para algo vasto e desconhecido, um futuro que ela nunca ousou sonhar. Diga-me, ele continuou, sua voz calma, mas firme. Você está pronta para dar esse salto? Sua mente girava, tentando compreender a magnitude do que ele estava dizendo. Um momento atrás, ela não era nada mais do que uma candidata a emprego esperançosa, sentada nervosamente em um grande escritório, esperando o conjunto usual de perguntas sobre suas qualificações. Mas agora a conversa havia tomado um rumo que ela nunca poderia ter previsto. Ela havia recebido uma oferta, não apenas de emprego, mas uma chance de mudar completamente sua vida. Mas o peso de tudo isso parecia quase insuportável. Não sei o que dizer, ela admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Você não precisa dizer nada, ele disse.
Mas eu preciso saber se você está pronta para trabalhar mais. Duro do que nunca antes. Isso não será fácil. Isso a levará além do que você acha que é capaz. Um caroço se formou. Na garganta, ela pensou nas inúmeras noites em que tinha ficado acordada, estudando sob luzes fracas, lutando contra a exaustão, apenas para chegar mais perto de seus sonhos. Ela nunca teve nada entregue a ela, e agora estava recebendo um atalho. Era realmente um atalho? Ou apenas outro caminho que exigia o mesmo nível de coragem e determinação? Ela sempre confiou. O que exatamente eu estaria fazendo? Ela perguntou. Agora você começará trabalhando em estreita colaboração comigo, ele disse. Eu quero ver como você lida com situações do mundo real, como você pensa sob pressão. E se você provar a si mesma, eu abrirei portas para você que a maioria das pessoas passa a vida inteira batendo. A maneira como ele falou, a certeza em sua voz, despertou algo dentro dela. Este não era um homem que perdia tempo com promessas vazias. Ele não tinha razão para oferecer isso a ela a menos que realmente visse algo nela. Ela respirou fundo. Eu não tenho medo de trabalho duro, ela disse. Eu só preciso saber que isso é real, que não é um teste ou jogo. Sua expressão suavizou, como se ele entendesse exatamente o que ela quis dizer. Eu entendo, ele respondeu. Não brinque. Eu não perco meu tempo com pessoas que não são sérias. Se você aceitar, eu espero que você dê tudo o que tem. Se você não estiver pronta, eu não vou te culpar, mas essa oportunidade não vai voltar. Seu coração batia forte. Ela pensou em todos os momentos de sua vida onde desejou algo assim. Apenas uma pessoa que visse seu potencial e estivesse disposta a lhe dar uma chance real. Agora que estava bem na frente dela, ela poderia realmente ir embora? Eu quero isso, ela disse finalmente, sua voz firme apesar do redemoinho de emoções dentro dela. Eu não sei onde isso vai levar, mas estou disposta a descobrir. Um sorriso lento se espalhou em seu rosto. Então vamos começar, ele disse. A vida nem sempre dá oportunidades da maneira que esperamos. Às vezes, ela nos testa, nos leva aos nossos limites e nos força a provar o quanto queremos algo. A diferença entre aqueles que têm sucesso e aqueles que desistem não é sorte ou privilégio. É a determinação implacável de continuar, não importa o quão difícil seja a estrada. Sempre haverá obstáculos, momentos de dúvida e momentos em que parece mais fácil desistir. Mas aqueles que alcançam a grandeza são aqueles que se recusam a deixar que suas circunstâncias os definam. Eles não esperam pelo momento perfeito. Eles criam. Eles não reclamam do que lhes falta. Eles usam o que têm. As pessoas mais bem-sucedidas na vida não são aquelas que tiveram tudo entregue a elas. Elas são aquelas que continuaram seguindo, em frente, mesmo quando as probabilidades estavam contra elas. O trabalho duro sempre vencerá o talento, quando o talento não trabalha duro. As lutas não estão lá para te quebrar. Elas estão lá para moldá-lo, para construir resiliência e prepará-lo para o sucesso que está esperando por você. Aqueles que superam os desafios entendem uma coisa. Fracasso não é o oposto do sucesso. É um trampolim em direção a ele. Toda dificuldade é uma lição. Todo revés é uma preparação para um retorno. E toda rejeição é um redirecionamento para algo maior. O mundo pertence àqueles que se recusam a aceitar a derrota. Então, quando a vida tornar as coisas difíceis, quando a jornada parecer muito longa, e quando tudo lhe disser para parar, lembre-se. Por que você começou? Continue insistindo. E um dia você vai olhar para trás e perceber que toda luta valeu a pena. Porque o sucesso não é apenas sobre chegar ao topo, é sobre provar a si mesmo que você era forte o suficiente para chegar lá.